O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Estamos dentro do ciclo do Natal do Senhor. E esta festa tem uma importância muito grande para nós consolidarmos tudo aquilo que nós celebramos, vivenciamos no Natal. A presença de Jesus na nossa vida deve se dar dentro da nossa família. Por isso a liturgia de hoje é um convite para nós olharmos para a nossa família, tendo como modelo e referência básica a família de Nazaré. A família perfeita. Só que é muito bom a gente saber que família perfeita não é família isenta de problemas. Todas as famílias têm problemas. Quando nós pensamos na família de Nazaré, na família de Jesus, Maria e José, a gente imagina, era uma família que não tinha problemas. Será? Tinha muitos problemas. Um deles é relatado no Evangelho de hoje. Mas além desse, eles tiveram muitos outros problemas. Então é bom a gente saber, nossa família deve ser perfeita com a presença de Deus nela. É isso que traz a perfeição de uma família. Não é a ausência de problemas. Mesmo com a presença de Deus, nós vamos ter sempre problemas na família, mas teremos a força necessária para resolver esses problemas, superá-los e não deixar que os problemas da família acabem com a família.
Família que às vezes está um tanto quanto distante de Deus, quando se depara com problemas, não sabe como lidar com eles e às vezes prejudica muito a família porque está faltando o essencial. Quando olhamos para a família de Jesus, nós vemos, mesmo com todos os problemas, o Evangelho diz muito claro, eles nem sempre entendiam, mas tinham uma postura correta. Guardar no coração significa não tomar atitudes precipitadas, não agir pela emoção. Quando nós agimos pela emoção diante de um problema, o problema tende a se agravar. Agir guardando no coração significa, vou refletir sobre isso, vou rezar essa situação, vou dar tempo ao tempo, vou deixar que Deus mostre no seu tempo qual é a melhor atitude, qual é o melhor caminho. É isso que Maria e José nos ensinam nesse texto de hoje. Vamos lembrar alguns problemas seríssimos que a família de Jesus teve. Primeiro problema, nós vimos na noite do Natal. Eles foram para Belém, e quando chegou a Belém, para o recenseamento, Maria já nos dias de dar à luz, bateu de porta em porta e ninguém acolheu. As hospedarias estavam lotadas e ninguém cedeu lugar, obviamente. Onde é que nasceu Jesus? Numa estrebaria de animais. Dá para ter noção de um problema desse? Uma mulher dando à luz num lugar precário como uma estrebaria de animais? A família já nasce tendo problemas seríssimos. Hoje a gente olha e vê quantas famílias, quantas mulheres dão à luz em lugares terríveis, como nas ruas, embaixo das pontes, nos lugares vulneráveis, com pouca qualidade de vida, sem o mínimo de cuidado naquele momento tão delicado. Maria passou por isso. Era uma família perfeita, mas já começou com problemas sociais seríssimos. O menino acabou de nascer, foi ameaçado de morte. Herodes queria matar Jesus, porque já sabia da importância dele, e mandou matar muitas crianças, para que junto com aquelas crianças estivesse o menino. Nós vamos celebrar agora, nesta semana, creio que terça-feira, os santos inocentes, que é exatamente aqueles inocentes que morreram na chacina que Herodes promoveu, em vista de matar Jesus recém-nascido. Olha que problema seríssimo a família de Nazaré enfrentou. E a gente imagina, não tiveram problemas? Claro que tiveram. Mas os problemas não pararam por aí. Tiveram que fugir para o Egito. O Egito fica distante de Belém. Estive há alguns anos atrás visitando Belém e o Egito. É um dia inteiro de carro para chegar ao Egito. Maria foi no lombo de um animal. Nos dias perto do parto, o sol escaldante de um deserto, fugindo da morte, o anjo lhe havia dito: foge, porque senão o menino vai ser morto. E aí a gente lembra de pessoas que vêm dos seus países, dos mais distantes, para outros países, procurando sobreviver, fugindo da morte, seja de perseguição, seja mesmo de pobreza extrema. E Maria passou por isso.
Hoje nós temos aqui o batismo de 2 crianças haitianas. Eu imagino como que vocês, haitianos, passam dificuldades, vir lá de um país com tanta pobreza e tanta dificuldade. Não vieram a turismo para o Brasil, vieram em busca de sobrevivência. A família de Nazaré fugiu para o Egito em busca de sobrevivência. E tantas pessoas migram de um lugar para o outro em busca de sobrevivência. E aí imaginamos que a família de Nazaré não teve problemas, porque quando a gente olha a moldura da família de Nazaré, parece uma família que não teve problema, mas tiveram. O outro problema é relatado no Evangelho de hoje. Não obstante, a todos eles era uma família de fé. Quando o texto diz que eles iam para Jerusalém na festa da Páscoa todos os anos, mostra, apesar de todas as dificuldades dessa família, eles não deixavam de ir para a igreja, eles não deixavam de acreditar em Deus. Não pense vocês que pelo fato deles terem Jesus, o Filho de Deus, em casa, eles não precisavam cumprir com as suas obrigações religiosas. Às vezes a gente pensa assim: eu rezo em casa e nunca coloco os pés na igreja. Por que para escolher padrinhos de batismo, uma das exigências que a igreja faz é que os padrinhos frequentem a igreja, porque senão não vai ser exemplo para essas crianças. Pais, a criança não escolhe, mas padrinho a gente escolhe. E você escolher um padrinho que não vai para a igreja, você está dizendo: eu não quero que o meu filho vá para a igreja, porque se eu não vou, escolhi um padrinho que não vai para a igreja, que não professa a fé católica, que exemplo eu vou esperar do padrinho, da madrinha que eu escolhi? E às vezes tem pessoas que, por não irem à igreja, não entendem essas exigências, que são básicas para o bem da criança. Se você, pai e mãe, não dá exemplo de viver a fé católica, que pelo menos tenham a hombridade de escolher padrinhos que vão dar exemplo para essa criança. E é por isso que a igreja exige, pede, escolha padrinhos católicos que professem a fé católica, que frequente a igreja, porque se você falhar, você tem um plano B, que são os padrinhos que vão segurar as pontas e educar essa criança na fé católica. Agora, quando os dois vão, melhor ainda, os pais e os padrinhos. As crianças têm tudo para crescer e professar a fé católica na qual ela foi batizada. Porque a gente batiza na igreja não é por tradição, não é por superstição, embora tenham pessoas que assim o façam, mas não é por isso. Batizamos na igreja porque queremos que aquela criança cresça e professe essa fé católica. E aí o exemplo vem de dentro de casa, da família. Por isso que a família é tão importante, por isso que dentro do ciclo do Natal nós celebramos a Sagrada Família, aquela que dá exemplo de profissão de fé, de ir para a igreja. Então todos os anos eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, que era a festa mais importante, a celebração mais importante. Até hoje, para nós católicos, a Páscoa é a festa mais importante. E a Páscoa judaica também era. E como bons judeus, José e Maria iam todos os anos a Jerusalém, em grande caravana. E aí o texto relata que depois deles caminharem um dia de volta, eles se dão conta que o menino não está com eles. Jesus tinha aí por volta dos 13 anos, adolescente. E como todo adolescente, também tinha certas rebeldias. Mas os pais tinham tanta confiança que nem se preocuparam. Achavam que ele estava com alguém, a caravana era muito grande, estaria com amigos, com parentes. E depois de um dia que eles viram que ele não tinha aparecido, eles voltam muito preocupados para Jerusalém. Você imagina um pai e uma mãe que tem um filho desaparecido um dia, não é problema?
Uma criança, um adolescente que fica desaparecido um dia que seja, é motivo de muita preocupação para qualquer pai e mãe. E eles voltam a Jerusalém e ali eles têm uma das primeiras surpresas. Encontram o menino entre mestres, pessoas sábias, dialogando como gente grande, fazendo perguntas e respondendo perguntas com a sabedoria de quem tinha passado pelos melhores bancos escolares. Eles ficam maravilhados, ao mesmo tempo preocupados, dão uma bronca no menino, ele dá uma resposta que eles não entendem. Naquele momento Maria e José ainda não entendiam o que estava acontecendo e ela guardava no coração esse não entendimento. E o texto vai dizer que depois que eles voltaram para casa, o menino crescia em sabedoria e era obediente aos pais. Mesmo sendo filho de Deus, ele obedecia os pais terrenos. E às vezes nós não nos damos conta da importância de obedecer os pais, de respeitá-los. Por isso as duas leituras que nós ouvimos, a primeira leitura do livro do Eclesiástico e da carta de Paulo aos Colossenses, ambas destacam a importância do respeito em casa, de obedecer os pais, de respeitar os filhos, de marido respeitar a esposa e a esposa respeitar o marido. Aliás, mais que respeito, pede amor, porque quando há amor, há respeito, há compreensão. Dentro de casa, quando falta o amor, falta o respeito, falta a compreensão e o casamento acaba. Muitos casamentos terminam porque faltou amor. Quando falta o amor, um não respeita o outro. E aí as leituras de hoje acentuam isso para nós. A primeira leitura do livro do Eclesiástico pede que os pais honrem seus filhos, os filhos honrem seus pais, porque Deus já os honrou, concedendo-lhe uma família. Quem tem um filho, tem bênçãos de Deus. Hoje vocês pais que trazem seus filhos para o batismo, não tenham dúvida, vocês estão nos braços, carregando nos braços uma das maiores bênçãos de Deus. E que vocês não esqueçam disso em momento algum da vida de vocês. Mesmo que a criança dê muito trabalho, vocês também deram trabalho para os seus pais. Então, cuide com muito carinho, ame, trate-as com muito respeito, e vocês vão ser uma família tão perfeita quanto a família de Nazaré, mas com problemas. Mas vão superá-los, não tenham dúvida, porque Deus habita nessa família que tem Deus no coração. Aquele que trata bem um ao outro dentro de casa, junta tesouros indescritíveis. Filhos que respeitam, tratam bem os pais, é a maior bênção que se tem no sentido de valor, de tesouro. E aqui o texto destaca, mesmo que o seu pai e a sua mãe, lá na velhice, não estejam mais lúcidos, você, se tiver lúcido, trate-o com lucidez. Isso é muito importante. Às vezes, o filho, a filha, coloca o pai num asilo. Hoje tem muitos nomes para amenizar o impacto de um asilo: casa de repouso, lar dos idosos, nomes românticos, para amortizar o impacto de colocar alguém num lugar longe da família. Por mais que tenha um nome bonito, nunca é igual à família. Nenhum idoso, se tiver amor em casa dos seus filhos, vai querer morar longe de casa, num asilo, numa casa de repouso, qualquer nome que se dê. Isso não é humano. Quando chegamos a esse extremo, é sinal que faltou amor em casa. Amor do filho, da filha, de alguém que não quer cuidar mais dos pais.
Como se os pais não tivessem cuidado deles quando estava do tamanho dessas crianças que hoje serão batizadas. Temos outras preocupações. Nossos pais perderam o valor que deveria e a gente acaba colocando: mas lá ele vai ser bem cuidado. Você, como filho e filha, tem a obrigação de cuidar dos seus pais, e não um profissional num lugar. Em casa você pode ter alguém que te ajude, mas colocá-los num lugar longe da família, simplesmente porque eles estão atrapalhando a sua vida, isso é tremendamente desumano e um pecado gravíssimo que um filho, uma filha comete contra os seus pais. Nós precisamos cuidar deles, mesmo que tenham perdido a lucidez, mesmo que estejam acamados, mesmo que estejam dando muito trabalho para nós. É um dever do filho, da filha, fazer isso. E é o que nos pede hoje também a liturgia da Sagrada Família. O maior tesouro que alguém pode ter é cuidar dos seus pais na velhice. Façam isso e vocês com certeza ganharam muitos pontos no céu. Mas se você não o fez, você está pecando ou pecou gravemente contra Deus e contra a sua família, porque teve uma atitude desumana com relação aos seus pais. Por pior que eles tenham sido para vocês, no seu conceito, eles são os seus pais. Eles te geraram, eles te deram a vida, e não há presente maior que esse. É o que nos pede a liturgia